O consultório de graça. Rádio Livre. Boa tarde, doutoras. Muito boa tarde, doutora Inaceli Caires. Boa tarde. Doutora Inaceli Caires é oncologista clínica. Ela trabalha no Hospital de Câncer e no Hospital Santa Joana e atende clínica particular na Multiemo, que fica na Boa Vista. E o telefone é o 3205-0505. A nossa outra convidada é a doutora Mísia Martins. Boa tarde, Mísia. Boa tarde, Graça. Doutora Mísia é dermatologista. Ela é professora do ambulatório de dermatologia, laser e cirurgia dermatológica do Hospital Oswaldo Otávio de Freitas, aliás, e atende em consultório particular que fica na Ilha do Leite. E os telefones são 3877-2975 e 98217-2975. Nós convidamos as doutoras Mísia e Anaceli para falarmos sobre o câncer de pele. É o câncer mais prevalente. De todos os cânceres que acontecem no Brasil, ele responde por 25% de todos eles. Mas é um câncer só, doutora Anaceli, ou são vários? Então, câncer de pele é um tipo genérico, é o nome que a gente usa para distinguir vários tipos de câncer, né? Tem o câncer espinocelular, o basocelular, que são os mais comuns, e tem o melanoma, que graças a Deus é o menos comum, mas é o mais grave. E é o mais prevalente, é o que mais acontece. O melanoma é o que menos acontece, mas ele tem uma maior gravidade. O mais comum é o câncer basocelular, mas é um diagnóstico que é mais médico e a gente que diz o tipo de lesão, pela biópsia, tudo. Agora, o que define? As causas são as mesmas? Isso, principalmente exposição solar, né? Para todos eles? Exato. Nós teremos, já está previsto aqui na estatística que nós teremos pelo menos 190 mil novos casos no Brasil. Por que é tão certo que teremos? Não podemos evitar? Provavelmente pela exposição solar já prévia. Na verdade, o efeito da exposição solar ele é cumulativo. A gente toma sol na adolescência, na idade adulta jovem, e a gente vai colher os frutos dessa exposição solar na idade adulta ou na fase mais tardia da vida. Mas olha, essa exposição é assim tão determinante? É extremamente determinante. Isso já foi comprovado. O ultravioleta ele é carcinogênico, ele altera o DNA da célula na pele. E quando o nosso organismo não é capaz de reparar essa alteração, então a gente vai ter possivelmente câncer de pele. E como saber qual é a dose certa de sol a tomar? Porque tem aí também a nossa obrigação de estar em contato um pouquinho, que seja com ele, em função da vitamina D que precisamos, né? Exato. Na verdade, o ideal é que a gente não se queime no sol. A gente precisa de sol para acordar e dormir bem, para produzir vitamina D ativa. Mas quando o sol queima a nossa pele, ou seja, quando a gente fica vermelho, ardido, inchado, descascando, significa que a gente passou da conta. Toda queimadura na pele, induzida por ultravioleta natural ou por câmara de bronzeamento, inclusive proibida no Brasil, ela gera uma lesão importante dentro da célula e que, em última instância, vai culminar com a alteração do DNA. E aí, fatalmente, a gente vai ter um câncer de pele. Não necessariamente a gente vai ter um melanoma. O que determina qual tipo vai ser, existe um predeterminismo genético, existem algumas alterações que são do ambiente onde a gente está exposto, da natureza de cada organismo. Mas é muito possível que a gente vai ter um dos três depois de queimadura solar, principalmente quando a gente teve várias queimaduras solares ao longo da vida. É aquela história do gringo que vem passar o carnaval aqui, por exemplo. Ele é bem branquinho, ele chega aqui, ele se acaba no carnaval e ele sai todo tostado. Isso é o que a gente tem que evitar. As câmaras de bronzeamento, doutora Inaceli, estão proibidas. Bronzeamento artificial. Por que elas foram proibidas? Porque eu tenho a impressão que ainda tem gente fazendo. Mesmo de maneira irregular, e ainda tem clientes para essas pessoas que fazem. Infelizmente, sim, ainda existem essas pessoas, né, que não têm a conscientização do risco que essa exposição leva. Mas o que é que acontece? Infelizmente, falta fiscalização e essas câmeras, elas liberam, né, raios UVA, UVB, e ainda tem outros tipos de raio que também podem ser carcinogênicos. E é por isso que elas foram proibidas. Isso. Comprovadamente carcinogênico. Isso. O que mais é? O UVA é o que está mais associado. E o UVA é o quê? É uma coisa que o sol tem também? Isso, esses raios são raios solares, né? O que vai diferenciar um do outro é o tipo de frequência deles, da onda.
Só que o UVA, ele é aquele raio que ele consegue penetrar mais profundo e causar um dano maior no DNA. Já o UVB é o raio que ele penetra mais superficialmente, que queima. Mas o que mais preocupa realmente é o raio UVA. Mísia, em que circunstâncias vocês costumam diagnosticar o câncer de pele? É o paciente que percebe? É o dermato, ele está cuidando de outra coisa e aparece? Como é isso? O mais comum é alguém próximo do paciente notar que ele tem um sinalzinho, uma feridinha que não cicatrizou. Usualmente é alguém de casa, algum amigo, que acaba alertando a pessoa de que ela tem uma lesão. Depois disso, o próprio paciente, muitas vezes, ele fica angustiado com alguma ferida que não cicatriza ou alguma coisa que dói ou que sangra na pele. E aí ele acaba procurando o médico. Infelizmente, às vezes demora muito para ele procurar. E aí ele pode chegar com uma lesão já um pouco maior ou mais profunda, que aí passa do tratamento só de aplicar medicamentos, porque a gente tem isso, e acaba necessitando de um tratamento um pouquinho mais agressivo. E geralmente essas feridinhas aparecem em que parte do corpo? Nas áreas onde a gente toma mais sol sem perceber. A região da cabeça, né? Nariz, pertinho dos olhos, orelha, região do colo. Essas áreas são as áreas que mais frequentemente a gente encontra as pequenas lesões que são câncer de pele. Isso muda de acordo com o sexo do paciente? Não, é tudo igual. Em geral, muda um pouquinho porque o homem tem o cabelo mais curto em geral. Então, ele acaba tomando mais sol na nuca, na orelha. A mulher cobre um pouco mais por conta do cabelo. Então, a gente acaba vendo um pouquinho mais em homem, mas não é uma predominância tão grande, não. Agora, é um pouquinho mais em homem. Se o efeito é cumulativo, Inacélia, eu deduzo que gente jovem não tem câncer de pele. A chance é menor, mas tem, né? Se aquela pessoa se expôs muito ao sol, obviamente ela vai ter um risco maior de ter mais precoce. E quando o paciente demora a procurar ajuda, quais são as ferramentas que você tem para salvar a vida dele? Então, quanto mais tardio o diagnóstico, mais agressivo vai ter que ser o tratamento. É cirurgia, né? E essa cirurgia é o quê? De tirar a pele? Isso. Faz a raspagem da pele, muitas vezes precisa até fazer enxerto com cirurgia plástica, tudo isso. E a localização também vai ditar muito a questão do tratamento, né? Em região de face, pode causar até um tratamento um pouco mais mutilante. Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor vai ser o resultado do tratamento. É isso que a gente tem que enfatizar bastante com o paciente. Existe ocasião em que o paciente sofre algum tipo de mutilação? Existe. Então, assim, quando tem lesões em face que são grandes, pode ter uma cicatrização difícil. E isso, para a gente conseguir curar a doença, levar a uma perda ocular. Tem casos em membros que, quando as lesões são grandes, podem levar à amputação, mas o mais importante disso é que isso não é uma regra, é uma exceção. Quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar, menos vai ser agressivo o tratamento, maior a chance do paciente ficar curado. Um câncer de pele, Mísia, é sinal de que outros virão? Dependendo do tipo dele, sim. E a gente vê que quando a pessoa apresenta um câncer de pele tipo basocelular, quase sempre nos próximos 5 anos ela pode ter outro. Isso varia entre 20% a 40% de chance. E pode ter em outro órgão? Na verdade, não. Exceto o melanoma, quando o melanoma ele é do melanócito, então essa célula melanócito, que é o que ajuda a dar cor na pele, ela não existe só na pele, ela existe na retina, ela existe no sistema nervoso. Então, quem tem um melanoma cutâneo pode ter melanoma em outros locais. E pode ter a lesão que a gente chama metastática, que é quando a lesão saiu do local primário, atravessou a barreira daquele local e espalhou. Então, quem tem um tipo de câncer pode ter um novo câncer desse mesmo tipo, diagnosticado na própria pele ou em outro local, dependendo da natureza desse câncer. E existe também o câncer que a gente chama, existe o esporádico e existe o familiar. Então, tem gente que geneticamente tem uma tendência a ter câncer. Por exemplo, tumor basocelular em pessoa jovem ou adulto jovem, usualmente não só está associado ao sol, mas também a alguma síndrome familiar. Isso também pode acontecer com melanoma.
quando a pessoa tem muita pinta, ela tem mais de 50 pintas no corpo. Pinta, né, os sinais, os nevos, né, escurinhos, aqueles sinais bem marrom escuro, ou que tem várias cores, marrom escuro, preto, espalhado pelo corpo. Então, muitas vezes, um número muito grande dessas lesões sinaliza para o dermatologista e para o oncologista que essa pessoa tem um risco maior de ter melanoma. Então, se ela sabe disso, por exemplo, ela tem como fazer algum tipo de prevenção? Tem. Ela precisa consultar o médico, que é o especialista, ou o oncologista, ou o dermatologista, para que seja feito o exame adequado de cada uma dessas lesões. É um exame minucioso. E o exame clínico é auxiliado por uma ferramenta que a gente usa no consultório, que é o dermatoscópio, que é um microscópio portátil que a gente utiliza para aumentar a visibilidade da lesão e para a gente identificar o que tem dentro dela. Então, a gente faz isso lesão por lesão. Quando a gente identifica a lesão suspeita, a gente procede ao exame histológico, que tira a biópsia e manda e faz a análise. São as sardas, é? Não são as sardas. As sardas, elas são lesões benignas. São sinais, ou nevos, ou pintas, que são, na verdade, conjunto de melanócitos. Essa célula que dá cor, ela se aninha, ela forma vários grupinhos dentro da pele, e aí forma uma manchinha bem particular, que é essa que a gente fica vigiando. Agora, esse tratamento do câncer, enfim, depois de uma cirurgia, faz químio, rádio, essas coisas que os outros cânceres pedem também? Então, geralmente, a cirurgia ou o medicamento, por si só, consegue resolver. A radioterapia é conduta de exceção só quando, muitas vezes, a gente não consegue operar a lesão, porque está numa localização muito difícil, tipo, muito próximo ao olho, ou no couro cabeludo, ou muitas vezes quando vem não consegue operar tudo e fica um restinho, aí a gente tenta matar o restante com a radioterapia. A quimioterapia a gente deixa na manga para usar ou para potencializar a função da radioterapia, ou, infelizmente, quando essa doença se espalha e dá metástase, né, para algum outro órgão do corpo, que já é um cenário mais triste, que não tem perspectiva de cura, aí é que a gente lança a mão da quimioterapia. A gente associa tomar sol com praia, como se todo mundo fosse um lazer maravilhoso e tal, mas tem pessoas muito pobres e que moram bem distantes do mar e que levam sol em outras circunstâncias. Os casos registrados no Hospital do Câncer, onde você trabalha, qual é a origem deles, dos cânceres de pele? Então, muito relacionado ao trabalho com exposição direta ao sol, né? Construção civil, muito agricultor do interior que vem que... É como a Mísia falou, né? São pacientes que são mais idosos, então que tem uma vida de exposição ao sol. E é o que mais a gente costuma ver. É um tema que a gente trata muito nessa época do verão, mas a gente tem que lembrar da importância dele durante todo o ano. Agora, fazer o quê? Se o bendito protetor solar ainda é muito caro, o Brasil não consegue resolver a questão de não taxar ele com impostos tão elevados e ele fica inacessível até para a classe média. Isso, realmente, eu concordo com você. E proteção mecânica, né? Roupas, reforçar o uso de roupas leves, mas que cubram o corpo. Eu acho que é o que a gente pode enfatizar para essa população mais pobre, infelizmente. Acho até que deveríamos usar mais chapéus, né? A gente usa muito pouco chapéu aqui. Isso. Né? E fica tão bonito. Eu li hoje uma informação de que nós tivemos o ano mais quente dos últimos 200 da vida toda, o ano passado. Então, a situação está ficando pior ainda, estamos mais expostos. Né? E na prática, como a gente mora no Nordeste, muito perto do Equador, então a nossa exposição ao sol, a nossa incidência e radiância de ultravioleta é mais alta do que no Sudeste, por exemplo, e no Sul. Então, assim, seria muito bom que a gente usasse não só o protetor solar, mas um chapéu de aba larga, e um tecido que não tivesse furinho. Não necessariamente tem que ser o tecido ultravioleta. Um tecido de algodão, que não tenha uma trama muito larga. Né? Porque uma vez que não passa raio ultravioleta, ou seja, você colocou sombra na sua pele está protegida. A gente vê muito o agricultor usar chapéu de palha, né, furinho, então ele acaba tomando sol sem perceber. E o ultravioleta A, como a Inaceli já falou, ele passa o dia inteiro incidindo sobre a superfície da Terra. Então, a gente toma ultravioleta A todo dia, o dia inteiro, se a gente estiver exposto ao sol. Nós estamos com
um número maior de pessoas praticando esportes a céu aberto são os ciclistas, que as nossas ciclofaixas agora andam lotadas, meus amigos corredores, que começam a correr, embora comece a correr às vezes 5h30 da manhã, mas às 8 ainda está correndo e o sol fica muito, muito forte. As roupas UV, de fato, elas resolvem? As roupas UV realmente resolvem, e como o protetor solar, as roupas UV também têm um índice de proteção. Roupa UV é uma invenção australiana. Eles inventaram porque eles têm uma alta incidência de melanoma. E a fibra do tecido, além de algodão, nylon, ela tem um revestimento de poliamida, e por cima dela tem um revestimento de protetor solar físico, que é o dióxido de titânio. Então isso realmente protege. Imagina uma roupa comum. Quando você coloca uma roupa comum, desde que o tecido não tenha furinho, e você toma sol, até o seu relógio, por exemplo, não fica branquinho embaixo e o resto bronzeia? Se uma roupa comum já faz isso. Uma roupa com o protetor solar é um escudo maior. Então ela realmente funciona. E ela é um auxílio muito grande para quem fica no sol por longas horas e que esquece de reaplicar o protetor solar, ou não está em condição de comprar tanto protetor solar. E hoje você tem camisa, você tem boné, chapéu. Para criança, por exemplo, né? Então, mas a roupa, ela tem uma vantagem, digamos assim, não que ela exclua o protetor solar. Na área descoberta você deve proteger com o protetor solar. Mas a roupa, enquanto ela estiver íntegra, ela te protege. Enquanto ela não esgaçar, enquanto ela não rasgar, você está protegido. Então isso ajuda para quem pode comprar. Quem não pode comprar, aí tem que prestar atenção e tentar ficar na sombra. Usar um chapéu de tecido, como a gente já falou. Entendeu? E não existe, eu acho, fórmula caseira de protetor solar, não, né? Não. Inclusive, isso é altamente arriscado. A chance de você se queimar fazendo essas fórmulas faziam antigamente o tal do bronzeador, né? Isso não existe mais, então, né? Aí é que tá. Porque o bronzeador ele era feito com alguns óleos para estimular a melanina. Mas, na verdade, aquilo provocava queimadura. E aí você modificava a cor da sua pele, provocando queimaduras. Então, na verdade, bronzear dessa forma é arriscado. Toda vez que você queimar a sua pele, que você machucar, tem chance de você provocar não só o câncer, né? Antes de chegar no câncer de pele, tem outras lesões que o sol faz, a queimadura aguda, as bolhas, né? As lesões por misturar o sol com resíduo de limão, resíduo alcoólico, né? Então tem um festival de coisas resíduo alcoólico? antes. Como é o resíduo alcoólico? Às vezes a gente vai para a praia e enche de perfume, né? Então o fixador, o álcool, o corante entra em contato com a pele, pode manchar, por exemplo. Envelhece mais cedo. Tem outras coisas, né? Tem outras coisas. Mas tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Se a gente soubesse proteger, não se queimar, a gente aproveita bem o sol. E na série, gente feito eu da minha cor, ou parecido, se queima, corre menos risco? Corre um pouco menos de risco, mas esse risco não é zero. Então tem que se proteger do mesmo jeito. Então, quanto mais branco, mais exposto. Isso. E a cor do olho influencia? Influencia porque, na verdade, em geral, cabelo claro e olho claro significa pouca produção de melanina. Então, você é menos tolerante a sol. Cabelo escuro, pele escura, você tem uma produção de melanina, uma quantidade maior. Então, o teu escudo natural é um pouquinho maior. Só que tem o lado ruim, porque quando você queima a sua pele, quando você é moreno negro, você esconde mais essa queimadura. Então, ao longo dos anos, você não percebe que sua pele queimou e machucou, digamos assim, entendeu? Fica mais escondidinho, digamos assim. Né? Vou fazer uma pausa e volto já já. O consultório do Rádio Livre. O Edson Santos, de São Paulo, está acompanhando o consultório lá, mandou perguntar para a doutora Mísia se uma verruga pode ser retirada no consultório e se ela é uma ameaça de se transformar em um câncer. A verruga viral pode ser tratada no consultório, sim. E muitas vezes a verruga pode ser tratada sem cirurgia, pode ser tratada com outras tecnologias ou com medicamentos. Agora, se uma verruga pode ser câncer, pode. Porque, na verdade, o câncer de pele ele tem várias apresentações, ele tem várias carinhas. Uma delas se assemelha a uma verruga. E isso pode acontecer na mão, principalmente extremidades, mão e pé. Principalmente pé. Às vezes a pessoa tem o que ela acha que é uma verruga, uma lesãozinha que forma casquinha, que é espessa, pouco dolorosa, nunca fica boa, já tratou várias vezes.
Então, o dermatologista costuma observar isso com mais atenção e, dependendo do que ele encontra no exame clínico, ele vai providenciar uma biópsia para ter certeza se é uma verruga viral causada pelo vírus HPV, que tem um HPV que atinge a pele, ou se, na verdade, nunca foi uma verruga. Pode ser que sempre tenha sido um câncer cutâneo que estava em crescimento, um crescimento lento e simulou uma verruga sem ser. Então, é importante consultar o médico, sim, tá? Sempre é importante. O Roberto Farias pergunta para a doutora Inacelli, ele disse que essa semana uma cardiologista disse para ele que a hipertensão agride mais os negros. Isso é verdade mesmo. Mas, em compensação, nunca terei câncer de pele. É verdade? Claro que não, né, doutora? A gente nunca acabou é muito tempo para não ter câncer de pele, né? Isso, a gente acabou de comentar que a chance de uma pessoa de pele escura ter um câncer de pele é bem menor, mas esse risco nunca vai ser zero. Então, é importante pessoas de pele mais escura também se prevenirem, usarem protetor solar, camisas, o que a gente tiver disponível para a população, é importante fazer uso. No Hospital Otávio de Freitas, doutora Mísia, como é o perfil do paciente que é diagnosticado lá com câncer de pele? É igual ao do Hospital do Câncer? É bem parecido. Quase sempre é um paciente acima de 50 anos, que teve muita exposição solar ao longo da vida, principalmente pelo trabalho, né? Trabalhar na roça, o nosso agricultor, a pessoa que se expõe, o vendedor ambulante, né? Que a gente tem muito que fica nesse sol escaldante, pessoas que trabalham dirigindo sob o sol durante todo o dia, carteiro também, né? O carteiro toma muito sol. Agora, carteiro ganha protetor? Os carteiros me informam que sim, que os Correios fornecem um protetor solar para eles. E aí acaba que ajuda a protegê-los também. Agora, existe uma polêmica muito grande em relação ao protetor solar, sobre o fator de proteção. O que é de fato? O que é fato? O que é mito em relação ao protetor solar? Eu acho que a polêmica aconteceu depois de uma reportagem que acabou noticiando que o protetor não era bom e depois foi se ver com cautela que a metodologia utilizada para testar o protetor não tinha sido adequada. O protetor solar, ele é uma mistura de elementos químicos que absorvem o ultravioleta e aí transformam calor na pele e aí protegem a pele. Ou então ele é um escudo físico, é uma substância que reflete a luz. E pode ser uma combinação dos dois. O protetor solar, graças à presença desses elementos, ou ele reflete a luz ou ele inativa o ultravioleta na superfície da pele e evita a absorção do ultravioleta dentro da pele, que é o que causa a lesão. Na prática, o protetor solar realmente funciona. Só que para que ele funcione, você também precisa aprender qual protetor passar e como passar. E que tem que ser reaplicado. Então, muitas vezes a gente usa o protetor solar só uma vez no dia. E na hora que tem mais ultravioleta A e B juntos, que é a hora do almoço, o início da tarde, a gente está sem proteção. Então, na prática, o que a gente normalmente indica? Um filtro solar, pelo menos número 25 a 30, que seja aplicado de manhã, para que você saia de casa já protegido, pelo menos 20 a 30 minutos antes de sair, e que ele seja reaplicado em torno de 3, 4 horas. Por exemplo, na hora do almoço, usualmente quem trabalha tem um horário comercial, digamos assim, ele sai do escritório, ele sai do prédio, na hora do almoço ele toma sol. E aí, se ele não reaplicar o protetor, ou não estiver protegido com alguma vestimenta, ele está exposto à ultravioleta. Tá? Então, na prática, é mais ou menos isso. O que vai dizer se o protetor vai ser mais alto ou mais baixo em relação ao nível de proteção é a tolerância de cada pele. E aí isso é uma coisa individual. Uma pele muito clara, de uma pessoa de olho claro, cabelo claro, usualmente é uma pele pouco tolerante a sol. Qualquer solzinho de nada, ela já está vermelha, ela já está incomodada. Então, provavelmente, um filtro solar 25 a 30 é insuficiente. Então, ela vai acabar precisando de um 50 ou maior do que 50. As mãos ficam muito expostas na série. Aparece câncer de pele nas mãos? É uma das áreas que mais aparece. Pela exposição ao sol mesmo. A gente se preocupa muito com o rosto, né? Com o rosto. Mas, assim, muitas vezes a gente consegue usar, tipo, uma camisa, mas a mão fica exposta. Então, é uma área que é de uso, que deve ser de uso do protetor solar. Que coisa interessante. Eu tenho uma amiga que ela cobre as mãos. Mesmo para dirigir.
Porque a mão, o seu rosto não fica exposto no carro ao sol, mas as mãos ficam, né, em cima do volante. Aí ela cobre, usa um tipo de uma luva. E tem gente que prefere a luva ao utilizar algum creme na mão. E aí acaba utilizando a luva, porque a luva cobre os dedinhos direitinho, né? Não fica faltando nada. Porque a aplicação do protetor, ela tem que ser uniforme também, né? Para que ele funcione bem. E às vezes na correria a pessoa acaba lambuzando o carro inteiro e aí não quer usar. E a luva é boa por essa razão, não suja nada e te protege. E Naceli, quanto tempo dura um tratamento de um câncer de pele? Tudo vai depender do diagnóstico, né? Então, assim, do tamanho do tumor, do tipo, da localização, se está a doença espalhada ou não. Então, não tem como a gente determinar um tempo. Tudo vai depender do tamanho do tumor quando a gente fez o diagnóstico. E ele incapacita o paciente, ele não pode trabalhar, como é que é? Fica internado, no ambulatório? Então, quando consegue diagnosticar rápido, não tem necessidade de afastar por muito tempo do trabalho, só o suficiente para a lesão cicatrizar. Mas quando o paciente precisa fazer uma cirurgia mais mutilante, aí tem que ter um afastamento maior ou uma radioterapia, o paciente tem que estar disponível para fazer o tratamento de sua saúde. Esse câncer pode se manifestar como um caroço, um tumor, mesmo sendo câncer de pele? Pode. É aquilo que a gente já comentou, a apresentação pode ser variada e uma delas pode ser uma massa tumoral, né, que deforma, infelizmente, né? Mas tudo vai depender do momento que a gente fez o diagnóstico. Quanto mais precoce, maior a chance da gente encontrar uma lesão pequena, maior a chance da gente curar. Vou fazer uma pausa e volto já com o telefone aberto. O consultório de graça. Faça a sua consulta. Ligue 3421-3148. Rádio Jornal. Boa tarde, Aloísio. Boa tarde, Graça. Pois não. É um prazer falar com você. Obrigada. Ô, Graça, eu tô com dois problemas aqui. Um comigo e com a minha esposa. A dermatologista. A minha esposa, apareceu um problema dela. Um formigão no rosto dela, sabe, na testa, na bochecha. Agora não tem nada, só coçando. E você? Qual é o problema aí? E você? Hã? E o seu, qual é? O meu é nos dedos da mão esquerda. Eu tô com 3 dedos aqui da mão esquerda, entre os dedos, sabe? Vermelho e corte, sabe? Tô passando uma pomada, melhora, depois estoura de novo. É muito inespecífico, Mísio, dá pra dizer. É bem inespecífico, né? Porque o sintoma da coçadura pode vir em várias lesões, mas usualmente são coisas simples, viu, seu Aloísio? Mas a gente precisa examinar. Então, a sua esposa com esse formigamento, essa coceira no rosto, pode ser que ela tenha só uma dermatite que a gente chama seborreica e que a gente vai tratar com medicamento simples e ela fica bem. Essa sua coceira entre os dedos, seu Aloísio, com bolinha e tal, pode ser só uma micose. Então, é melhor o senhor parar essa pomada e procurar o médico dermatologista. Algumas unidades de saúde básica têm, e os serviços de dermatologia públicos também prestam atendimento. Hospital Otávio de Freitas, de onde eu trabalho, o Oswaldo Cruz, esses 2 serviços têm um pronto atendimento. Então, o senhor pode ser atendido no mesmo dia, no Otávio de Freitas, dias de segunda ou terça-feira. Basta chegar até ao meio-dia para receber a senha, o senhor passa em consulta no mesmo dia. E no Hospital Oswaldo Cruz, no dia de quarta-feira. Mas as senhas são à tarde, o atendimento inicia das 4 da tarde e vai até as 8 da noite. Amara Cavalcante, boa tarde. Boa tarde, Graça. Pois não, Amara? Ô, Graça, eu gostaria de saber se aquelas camisas que diz que tem protetor solar realmente protege mesmo. E outra coisa, diz que até essas lâmpadas fluorescentes, diz que passa radiação, é verdade? Dona Mara, as camisas de proteção, elas realmente funcionam desde que elas não estejam rasgadas. Elas têm que estar inteirinhas, tá? Elas só protegem exatamente a pele que está embaixo delas. Então, se a senhora tiver a camisa, o chapéu, luvas, se elas estiverem inteirinhas, estiverem íntegras, não tem problema. A senhora pode usar com segurança que a senhora vai ficar protegida. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Graça. Pois não. Eu queria falar com os médicos. É o seguinte, eu tenho um caroço de massa, que esse caroço faz mais de 15 anos.
E ele tá assim do tamanho de uma xícara. Essa xícarazinha pequena, normal, essas pequenas. Grande. Quando eu tô sem camisa, que a turma olha, vê logo o caroço ao lado da costela. E faz uns 15 anos. E não, Célia? Seu Rafael, veja só, o senhor tem que ser avaliado por um médico para a gente dar uma olhada no que é isso. Né? A gente tem que ver direitinho se tem necessidade de uma biópsia ou não, mas de antemão uma lesão de 15 anos, ela tende a ser algo mais benigno. Um câncer, ele não fica quieto no seu organismo por tanto tempo. Mas isso não isenta de o senhor procurar um médico e, assim, à distância a gente não tem como afirmar nada, mas a recomendação é que o senhor passe com algum dermatologista ou pelo menos um clínico geral que lhe encaminhe para uma avaliação melhor. José Marques, boa tarde. Boa tarde, Graça. Pois não, Zé. Veja, uma pergunta rápida para a doutora, se ela conhece a doutora Cátia, aqui do Otávio de Freitas, e eu tive lá com ela, porque eu já faço umas consultas de pele. Aí tinha um carocinho que não queria sarar, sempre crescia uma casquinha e saía. Aí a doutora Cátia disse que podia ser, no que você seborreico, um negócio assim. Mas eu usando o protetor mesmo assim, ele sumiu. E eu tenho uma consulta para o dia 28 também, lá na Santa Casa. Agradecer pelo atendimento dessas doutoras, porque ela trata os pacientes com muito carinho, entendeu? Examina tudo direitinho, não é o médico habitual que a gente sempre vai, que não quer examinar. E ela examina com muito cuidado os pacientes. Agradecer a essa equipe tão maravilhosa que é dermatológica, viu? Tá ótimo. Mísia. Obrigada, seu José Marques. Muito obrigada em nome do serviço. Seu José, essa lesão que o senhor tinha, uma queratose seborreica, ela é bem comum, é uma lesão benigna. Mas a gente só pode dar esse diagnóstico porque o senhor foi adequadamente examinado. E ela pode, muitas vezes, sumir mesmo. Cai a casquinha, ela cicatriza, passa um bom tempo sem o senhor sentir nada. E pode ser que daqui a alguns meses ela volte a aparecer. Não se assuste, o senhor procura a gente no ambulatório e a gente dá o diagnóstico, tá bom? E na Célia, a Sueli perguntou para você, uma pergunta parecida com a do outro ouvinte, ela disse que descobriu um carocinho na coxa direita faz 1 ano, mais ou menos, e está do mesmo tamanho. É caso de preocupação? Que médico procura? A pergunta para você. Então, um clínico geral ou um dermatologista, inicialmente para uma avaliação, mas não dá para a gente, à distância, afirmar nada. Tem que a gente examinar. Já é uma história de um curso um pouco bem mais curto que do outro paciente de 15 anos. Então, assim, não querendo assustar, mas tem que procurar o médico para a gente examinar. O Edinaldo Santos pergunta, Mísia, que ele disse que tem 34 anos, é negro, está com a pele do antebraço superior bem ressecada, fica até com vários pontinhos com aspecto envelhecido. O que pode provocar esses sinais? Ele pergunta para você. Olha, pode ser só pelo ressecamento mesmo, aí a gente teria que examinar. E talvez esses pontinhos escuros sejam um ressecamento mais intenso em torno dos pelos, e aí fica um aspecto como se fosse um pontilhado, fica uma aspereza arranhando a pele. A primeira coisa para fazer é começar a hidratar pelo menos uma vez ao dia e procurar o dermatologista para que a gente dê o diagnóstico correto. Paula, boa tarde. Boa tarde, Gracinha. Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Jornal. Gostaria de saber das médicas. Faz 2 anos que eu tirei 2 sinais no rosto. Um deles estava enraizando. Com o tempo, eles podem voltar a crescer, doutoras? Mísia. Se o sinal foi removido por completo, usualmente ele não volta. Agora, a gente não sabe qual era a natureza desse sinal. Se era um sinal benigno ou não. Então, a gente teria que ver o exame do sinal. Quando o sinal é removido, a gente usualmente pede para fazer uma análise da pele para saber qual é a natureza do sinal. O Saulo está acompanhando o programa lá na Espanha e na Célia. Ele pergunta, ele diz que tem 2 carocinhos na testa que aparecem como uma espinha ou cravo, mas sangram quando ele mexe.
e viram uma feridinha. Depois desaparecem, mas voltam, como agora mesmo. Sou moreno e não tomo sol quase nunca. Então, a gente tem que avaliar, ele tem que procurar uma avaliação dermatológica de um clínico na Espanha, mas a gente tem que dar uma olhada para ver, porque é estranho essa lesão sumir e voltar e ao mesmo tempo sangrar. Então, é algo que tem que tentar procurar ajuda para resolver. Mísia, a pergunta sobre protetor solar para você. Protetor solar em spray tem alguma vantagem, além de facilitar a aplicação? Olha, o protetor solar, em spray, ele não é mais potente do que em outras apresentações. Ele realmente é mais fácil de aplicar. E dependendo de como ele foi feito, ele até dá algumas sensações melhores. Ele refresca a pele. E pela natureza dele, ele é menos grudento. Mas assim, ele não tem uma potência superior a outro protetor solar do mesmo fator de proteção. Se você comprar um spray 30, ele é tão potente quanto uma loção 30. E os de bastão que estão na moda para o rosto? Que eu preciso conhecer ainda. Existem bastões com fotoprotetor, e existem bastões incolores e bastões com couro. Esses bastões, eles são fabricados para áreas de pele bem sensível, por exemplo, contorno dos olhos, orelha, contorno do lábio. Eles são bons protetores também, dependendo do fabricante e dependendo do nível de proteção que fica na embalagem. Você consegue saber, além do número FPS, fator de proteção solar, existe um segundo índice, que é a da proteção UVA, que aparece embaixo, que é o PPD. Então, se esse PPD for pelo menos a metade do número do FPS, esse é um protetor testado e seguro. O telefone agora, vamos lá. Boa tarde, Isaac. Boa tarde, Graça. Pois não, Isaac. Boa tarde às doutoras. Olha, é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu tomo sol direto, eu adoro o sol, eu sou fã do sol. E o que eu entendo é que o sol é uma fonte de saúde. Os antigos usavam o sol para curar várias doenças. E eu sou fã do sol, tomo sol e nunca usei protetor solar. Agora eu queria fazer uma pergunta. O resultado de vitamina D deu 64. Eu gostaria de saber se está dentro dos padrões ou se está errado, alguma coisa errada. Não, a sua dosagem de vitamina D está na faixa normal, não tem necessidade de nenhuma suplementação. Mas lembrar que, só um parêntese, que antigamente a gente não tinha um buraco na camada de ozônio, né? Então, é muito importante hoje, apesar do senhor gostar muito do sol, saber a hora de se expor. A gente não está dizendo para o senhor não se expor, é só se expor na hora adequada, não se expor tanto tempo, cuidado com as queimaduras, mas só para salientar isso mesmo. O tempo da gente está quase vencido, mas a Ângela mandou uma pergunta interessante. Faltou comentar sobre a luz fluorescente, ela diz. O pai dela trabalhou na CELP e já dizia que evitasse a luz branca no quarto à noite. E a CELP também substituiu as lâmpadas brancas pelas amarelas, visto que alguns trabalhadores da madrugada que andavam sob essa luz à noite tiveram problemas também. É isso? A luz fluorescente pode liberar raios UVA, UVB, só que, como é um período noturno, a gente já conta com uma menor, que não vai ter o sol. Tem um risco, realmente, de pessoas que se expõem muito a raios ultravioleta ter lesão de pele, mas tem que pensar o custo-benefício disso, porque também a pessoa não vai mudar todas as luzes para incandescente. Não existe essa recomendação ainda, não. O risco é bem menor, na verdade, até porque a potência de irradiação dessas lâmpadas não é tão alta, é diferente da luz solar. Tanto a potência do raio emitido quanto o alcance dele. Então, na prática, o risco não é alto, é um risco baixo. E, como a Inacelli já falou, a nossa exposição a esse tipo de lâmpada não é tão intensa. Apesar de que a gente sabe que se você está muito próximo a uma lâmpada fluorescente, a menos de 1 metro de distância, aumenta um pouco esse risco. Mas na prática, comprovação científica de que isso é carcinogênico, a gente tem muito pouco indício. Doutora Mísia Martins, obrigada pelo consultório. Nós que agradecemos. Doutora Inacelli Caires, obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br
ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.